Olá, querido irmão, querida irmã, membro dessas grandes famílias, a família TV Nova Luz, a família RAI, Rede Amigo Espírita. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Despertar Espírita. Queria convidar vocês para participarem conosco, tragam as suas perguntas, as suas considerações. O Despertar Espírita só fica legal quando você aí de casa participa junto conosco. Queria dar as boas-vindas aos irmãos aqui, ó. Solange Fartura, Fátima Mota, Lu Magalhães, Emiliana, Dami Duarte, Denise Magalhães de Curitiba, nossa querida Denise aqui, queridos trabalhadores da Nova Luz, Marília Fogaça, Elaine, tantos companheiros aqui conosco, nosso querido Luiz Romeu, trabalhador incansável aqui do Despertar Espírita, nossa Lu Magalhães é lá do Belém do Pará, e quero pedir a vocês também, além de participar, trazer as suas considerações, perguntas, quero pedir para vocês ajudarem a divulgar, porque o Despertar Espírita, assim como todo o programa da TV Nova Luz, da Rede Amigo Espírita, não tem verba para marketing, então a gente só consegue transmitir a mais corações se você nos ajudar a compartilhar bastante. Queria também agradecer a todas as emissoras, as web rádios, web TVs, que nos ajudam a transmitir e retransmitir, Rádio Portal da Luz, o Brasil de Web Rádios, Rádio Dourados, enfim, muito obrigado pelo carinho de cada uma de vocês, parceiras que nos ajudam a chegar a mais corações. Continuam chegando irmãos aqui, Carlos Santos, irmãos de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trazer aqui o querido companheiro que já veio na TV Nova Luz, nosso Altino Majeste, para falar sobre o perdão e Paulo de Tarso. Qual é a relação que há? Queria saber de você aí, é fácil perdoar? Será que a gente consegue perdoar realmente? Será que a gente sabe o que é o perdão? Perdoar é esquecer apenas? Esquecer daquilo ali que aconteceu? Ou perdoar é diferente disso? Todo mundo consegue perdoar? Eu sou ruim, malvado, se eu não conseguir perdoar? Tudo isso a gente vai tratar hoje com o nosso querido Altino Majeste. Querido Altino, seja muito bem-vindo ao nosso programa Despertar. Faça, por favor, as boas-vindas para os nossos irmãos que nos assistem. Olá, meus queridos amigos, aos que nos ouvem, aos que nos assistem, muito boa noite, que alegria, mais uma vez, estar aqui em mais um Despertar Espírita. Eu agradeço a vocês pelo convite, de antemão agradeço pela caridade de me ouvir, e é uma alegria poder estar aqui para falar de Paulo de Tarso, para poder falar de perdão, não é? Que é sempre a antiga e sempre boa nova, a nova luz. Muito obrigado, querido Altino. Obrigado a cada um de vocês que continua chegando aqui. Taustília Campos, Maura Russo, Marília Tasca, Leonor, todos os irmãos que chegam aqui. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Altino, querido irmão, para a gente ir direto ao assunto, não perder tempo, fala para mim, você trouxe um textinho para a gente, não trouxe? Coloca aí para a gente. Exato. Tem um texto que é para a gente ler, que na verdade é uma carta de Paulo, e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e é muito interessante, depois da leitura dessa carta, como que a gente pode entender o perdão para Paulo de Tarso, o perdão antes, ele na condição de Saulo como judeu, a perspectiva que ele tinha de judeu e a perspectiva que ele tem depois de conhecer o perdão com um novo enfoque, sobre o enfoque de Jesus. Então, esse texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, fala justamente sobre o perdão das ofensas, que seguindo toda aquela metodologia de Jesus e a metodologia que é aplicada depois por Abigail, não é? Que as grandes lições do perdão ficam sempre para o final, não é? O perdão final de Jesus na cruz, o perdão que Abigail dá como instrução, não é? Ama, trabalha, espera e perdoa. Perdão de Estevão, né? Exatamente. O momento da morte ali, que é o maior exemplo para Paulo de Tarso, sem dúvida nenhuma, um dos grandes pilares para a sua conversão, né?
Exato, Eu vou pedir exatamente. então à produção que coloque, por gentileza, os slides para o nosso irmão fazer essa leitura inicial e a gente já volta fazendo as perguntas, tanto algumas que eu tenho aqui, quanto aquelas perguntas que vocês aí de casa vão trazer para nós. Vamos lá. Ok. Então, bem-aventurados os misericordiosos. E Paulo começa a escrever assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nos Salmos, onde Saulo de Tarso, grande conhecedor e doutor da lei, ele já conhecia as cantigas nos Salmos, onde diz: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar abundantemente, em benignidade para todos os que te invocam. Então, a gente vê que há uma concordância muito grande entre Saulo e Paulo, tratando a mesma coisa. Por isso que Jesus diz que ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumpri-la. Então, quando ele fala que nós temos que pedir perdão e perdoar, é porque nós estamos sendo reflexo de Deus, não é? Como ele aprendeu isso nos Salmos, Saulo, enquanto judeu, fariseu, doutor da lei, ele aprendeu isso na vida prática com os seus irmãos gentios. E depois ele continua: ó, ai daquele que diz que nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos não reconhecereis que foste o agressor? Quem sabe se nessa luta em que começa uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária? E eu gostaria, então, que o Cassiano colocasse o segundo slide, por favor, para que a gente veja o que está no outro Salmos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Então, ele fala de ruptura, ele fala de dor, ele fala de injúria. Depois ele diz: sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão para serdes mais indulgentes. Então, ele vai fazendo toda uma leitura, numa lógica tão grande do que é o perdão, e eu não vou ler tudo, porque a gente vai ter que conversar sobre isso, mas fica o meu convite para vocês lerem essa carta de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria que, por favor, o Cassiano colocasse o terceiro slide, para que a gente se aprofundasse no perdão, mais de Saulo. Antes, sede para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso é muito bonito, isso é muito profundo, porque aqui a gente já vê uma visão completamente transformada de Saulo para Paulo, porque ele diz que o perdão aqui é como Deus nos perdoou em Cristo, e não mais aquele perdão pragmático do Yom Kippur, que você confessava, que você fazia os seus rituais, não é? Já era um perdão daquele que vive com Cristo, daquele que tem experiência com Cristo. E tem um último slide que diz o seguinte: ele já escreve aos Colossenses: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Aqui ele está fazendo aquele resgate de que quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Quem não tem nada para perdoar, que não precise pedir perdão, não é? A gente tem que fazer esse exemplo e seguir esses exemplos de Saulo até chegar em Paulo e entender nesse processo que o perdão
diferente daquilo que nós pensamos na nossa sociedade hoje, que é apenas uma possibilidade religiosa. Para nós, religiosos, sim. Mas há muitos ateus, muitas pessoas que não são ligadas a nenhum movimento religioso ou escola teológica que perdoam profundamente. A diferença é que quando se tem uma religião, o perdão faz parte dela e do seu proceder. Então não tem como ser religioso e não querer perdoar ou não querer ser perdoado. Mas para um fariseu, doutor da lei como Saulo de Tarso, o perdão é parte essencial da posição teológica dele. Então, o que Jesus vem fazer, como o próprio Jesus disse para ele, veio cumprir a lei. E nessa lei estava grandemente assentada o perdão. Então, é muito interessante que nós leiamos as cartas de Paulo, as que temos nos evangelhos, e que leiamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, essa recomendação do perdão das ofensas. Querido Altino, o pessoal está chegando aqui, mais gente chegando, né? Então sejam todos muito bem-vindos, é uma felicidade ter vocês aqui. O pessoal está agradecendo aqui, falando que convidado bacana, diz a Maria Aparecida, a Denise Cabral também está conversando aqui conosco, Lisânia. Bom, todos vocês que continuam chegando aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu queria pedir a vocês que tragam as perguntas, tá? Enquanto vocês não trouxerem, eu vou ser egoísta e vou ficar fazendo as minhas perguntas aqui. Então, querido Altino, fala para mim, por gentileza, por que é tão difícil perdoar? Por que é tão difícil perdoar? Perdoar é difícil porque mexe com aquilo que nós temos de mais íntimo, com aquilo que nós temos de mais profundo, com aquilo que nós temos, até certo ponto, até de mais egoísta. E o perdão, ele vai nos tirar da nossa zona de conforto, ele vai nos colocar numa estrada e nos obrigar a caminhar. E a grande questão é, será que nós queremos realmente caminhar ou a gente quer só ficar sentado à beira do caminho? O homem vicioso, mesquinho e fraco não perdoa. O homem habituado às lutas pessoais, às reflexões justas, sãs, perdoa facilmente. Então, perdoar é difícil porque nós não queremos mudar, porque nós não queremos dar o braço a torcer. Mas sem se tratando de perdão, ninguém dá o braço a torcer. A gente faz uma reconstrução, um remolde no coração. Ninguém tem que dar o braço a torcer, ninguém tem que querer ter razão. O único ponto importante enquanto se perdoa ou quando se é perdoado é: eu quero ser feliz. E esse ato de perdoar é a chave que vai fazer isso. Mas o grande problema, perdoar é difícil porque perdoar nos faz feliz. E nós ainda adoramos ser vítimas dos nossos próprios sofrimentos e daquilo que os outros nos fazem, e nós gostamos de justificar. Porque enquanto eu não perdoo, eu tenho algo para reclamar. Porque se eu perdoo, se eu estou livre, sou só eu comigo mesmo. Então, perdoar é difícil por isso. Tem uma historinha, eu gostaria de contar aqui, muito pequenininha, da nossa Pode querida contar. irmã Aila Pinheiro, que ela resumiu, isso está num dos cursos dela, mas ela já me contou pessoalmente, e realmente a história dela assim, é um clássico, que resume todo o Yom Kippur, todo o perdão. Ela e os irmãos dela brigavam muito. E a mãe dela obrigava que eles, para fazer as pazes, ficassem de frente um ao outro e se abraçassem. E a Aila conta isso de uma maneira tão bonita, tão poética, tão sensível e sentimental, que ela fala que, no princípio, aquele abraço, na verdade, o que um queria fazer com o outro era puxar o cabelo dele. Aquela coisa de irmão. Mas, aos poucos, aquele abraço ia virando abraço de verdade. Aquela mágoa ia saindo, e a Aila diz isso com uma pureza tão grande, ela fala assim: o coração dele batendo junto ao meu coração ia me acalmando. E então aquele abraço que começava a ser de mentira, forçado, era um abraço que no final era um abraço sincero. E isso que é o perdão. Às vezes a gente começa meio sem jeito, meio sem querer, mas quando o abraço é verdadeiro, quando o perdão é verdadeiro, ele nos envolve, porque a outra parte fica livre
e nós também ficamos livres. E quanto mais livre nós somos, mais responsáveis nós somos pelos outros, porque nós já descobrimos a nossa liberdade. E a gente está, então, trabalhando para que todos tenham essa liberdade. Então, perdoar não é fácil, porque mexe conosco, na nossa intimidade. Querido Altino, tem uma pergunta aqui, obrigado, tá, pelas perguntas que vocês estão trazendo, é do nosso querido irmão Celso Souza, e ele pergunta sobre a questão do orgulho. Você acabou de falar agora de uma das dificuldades de perdoar, né, porque nós acabamos, pelo que eu entendi, nos autopunindo, né, porque perdoar deixa feliz, e parece que a gente não perdoa porque quer continuar sofrendo. Então, depois a gente vai até explorar um pouquinho melhor, mas o nosso Celso Souza, ele pergunta sobre a relação entre essa dificuldade de perdoar e o orgulho. Você poderia explorar um pouquinho isso? Uhum. Olha, a questão do orgulho, ela realmente é o maior entrave que nós temos para perdoar. Sem dúvida, sem dúvida. Existe uma questão em relação ao perdão que ela é de ordem social, que é aquela, eu não vou perdoar porque se eu perdoar, o que é que os outros vão dizer? Vão me chamar de fracote, vão dizer que eu não tenho brio, que eu não posso andar com a cabeça em pé e tal. Isso é uma questão social. A questão do orgulho, ela é diferente porque ela está dentro de nós. Ninguém vê. Então, o orgulho é ele que nos detém, é ele que nos impede de dar o primeiro passo em relação ao processo de perdoar. E a gente vê isso claramente com o próprio senador Públio Lentulus e o próprio Paulo, ainda Saulo, quando ele não conseguia perdoar por causa do orgulho. Saulo só conseguiu admitir um pouco e perdoar, entre aspas, os homens do caminho quando Abigail adoece. Que ali ele teve o seu orgulho ferido e ele disse para Abigail: vamos voltar a ser felizes. Eu deixo de lado a minha posição no sinédrio, eu deixo tudo para que você volte a ter uma vida feliz. Então ali ele já começou a deixar o orgulho dele de lado, que ele viu que o importante não era ter razão, era ser feliz. E o mesmo acontece com Públio Lentulus. O que ele sofre naquele período de solidão, separado, mas sob o mesmo teto com Lívia, por causa do orgulho. Não foi por causa de outro sentimento. Então, para perdoar, é preciso realmente, é um trabalho. Perdão é um processo, é uma atitude voluntária, não é? Que tem que ser trabalhada. E o grande entrave é o orgulho. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo trabalha-se sobre o orgulho. Então, se a gente quer e precisa perdoar, a gente tem que refletir. Por que é que eu não posso me liberar e me libertar desse orgulho? Será que ele é mais importante do que a minha felicidade, o bem-estar da outra pessoa? Então, nós sofremos por muito pouco, nós sofremos por coisas mínimas em relação à imensidão de paz e tranquilidade que o perdão pode nos trazer. Altino, fala para mim, por favor, você tinha conversado agora há pouco com a gente, achei muito bacana a sua colocação sobre o orgulho, tá? Você tinha conversado agora há pouco com a gente sobre a questão da felicidade. Então eu posso dizer que é correto afirmar que as pessoas que ainda não conseguem perdoar, não conseguem ser plenamente felizes, isso é possível ou não? A gente pode afirmar isso? Olha, a felicidade, aquela que nós nos propomos, é uma felicidade maior. Não se trata de bem-estar, não é? É uma felicidade. E ser feliz não significa que não tenhamos problemas, pelo contrário. Quanto maior é a nossa felicidade, maiores são as nossas provas, maiores são as nossas condições. Basta a gente ver Madre Teresa, Chico Xavier, são pessoas que eram felizes, mas que tinham problemas imensos. Então, não pensemos, primeiro, que felicidade é isenção, falta de problemas, lutas, porque quanto maior a felicidade, maiores são as lutas.
Ah, a questão para se atingir a felicidade sem o perdão, na nossa condição, ela é impossível, sabe? Há pessoas que dizem, eu te perdoo, mas eu não esqueço. Então essa pessoa não perdoou. E se você não esquece, se você carrega qualquer ofensa, qualquer mágoa, qualquer tristeza, você não está livre. E se você não está livre, você não é feliz. Se a mágoa, se a decepção, se a tristeza pelo ato de alguém em relação a nós nos deixou triste, a gente não pode esquecer a, a pergunta que Pedro fez ao mestre, se ele deveria perdoar 7 vezes o seu ofensor. E Jesus diz que não 7, mas 70 vezes 7. Né? E Chico ainda diz mais, que é 70 vezes 7 cada ofensa. Se não fosse importante perdoar para sermos felizes, porque essa é a proposta do Evangelho, nos dar uma liberdade plena de espírito, de consciência, Jesus não teria frisado tanto e não teria dito tanto a questão do perdão. E Saulo e Paulo de Tarso não teria reforçado em todas as suas cartas, em todos os seus diálogos, inclusive na própria codificação do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, da codificação do Espiritismo, ele veio deixar essa mensagem falando justamente do perdão. Se nós quisermos a felicidade, ainda que parcial, dada a nossa condição, não tem como consegui-la, como atingi-la fora do perdão. É essencial. Altino, fala para mim, por favor, e o caminho para chegar-se ao perdão? Porque nós sabemos que, apesar de entendermos que é necessário perdoar para ser feliz, que é impossível ser feliz sem perdoar, eu concordo 100% com você, não tem, a gente não consegue ser feliz sem dar, sem ofertar esse perdão, mas e os caminhos para isso, Altino? Como é que funciona? Os caminhos para chegar até esse ponto de perdoar, eles são os mesmos para todas as pessoas? Olha, eles não necessariamente, eles não são o mesmo caminho, porque as causas são diversas, as experiências são diversas e os modos de perdoar são também diferentes, não é? São estradas diferentes, mas que nos levam ao mesmo lugar, a terra prometida da nossa paz de espírito. Há pessoas que perdoam com ações, que é o perdão mais eficaz, digamos assim, não é? É o perdão mais profundo. São aquelas pessoas que conseguem trabalhar e mudar realmente de atitude. Há aquelas pessoas que decidem fazer o seguinte: olha, eu te perdoo, mas eu vou mudar, eu não quero mais viver aqui ao seu lado. Essa é a forma que ela tem de perdoar. Então, não se pode comparar o perdão que uma pessoa faz com o perdão que o outro faz. Há pessoas, e eu já vi testemunhos maravilhosos, de mães perdoar os assassinos dos seus filhos. Isso é possível para pessoas já com uma grande fé em Deus, com um grande conceito de que a vida não é só aqui, e que essa pessoa já é capaz de ter essa atitude do perdão. Há pessoas que não são capazes disso, e elas não serão punidas por isso. Elas vão perdoar de acordo com o que elas podem. Mas, como Deus não nos analisa por aquilo que fazemos, e sim pela intenção, não há mais perdão ou menos perdão. Na nossa condição de seres humanos, sim, cada um perdoa como pode. Altino, fala para mim, por favor. Muitas das vezes nós observamos pessoas falando, né, sobre o perdão e a gente percebe que é só da boca para fora. Então, perdão tem como a gente perdoar só de boca, só dizer que está perdoado, ou isso de certa forma também ajuda, ainda que eu não consiga perdoar totalmente, já é um passo, pelo menos eu tentar vencer meu orgulho e falar que eu perdoo. E aí, como é que funciona essa relação entre o falar e o sentir? É. Olha, aqui eu vou trazer o exemplo de Saulo, de Paulo. Para Saulo, o judeu fariseu, para ele, o perdão
tem que ser a reparação do mal feito. Se ele colocou fogo na casa de alguém, ele tem que reconstruir a casa daquela pessoa. Se ele pegou algo, roubou algo, se ele tirou algo, ele tem que reparar, ele tem que devolver. Então, isso é parte do perdão, a ação dos judeus. Agora, nós temos que ter muito cuidado também quando nós falamos ou analisamos o poder da fala, o poder das palavras. Porque a palavra também é ação. A palavra ela tem um poder imenso. Ainda que não consigamos perdoar a pessoa com ação, ainda que eu não consiga dar aquele abraço naquela pessoa, ainda que eu não consiga olhar aquelas pessoas nos olhos, mas eu posso, através da minha palavra, fazer uma prece, eu posso falar palavras boas. Então, a palavra é um dom maravilhoso de Deus. Palavras boas, palavras sadias, são formas de perdoar, sim. Não é? É o bem dizer, não é? Eu te bendigo, não é? Eu digo bem de. Então, talvez aquela coisa é o primeiro passo do me perdoe, nós temos que verbalizar, não é? Nós temos que colocar para fora isso que nós sentimos. Então, nós temos que pedir desculpas, nós temos que pedir perdão, e nós temos que falar também, eu te perdoo. Talvez esse seja o primeiro passo para atingirmos o perdão na totalidade. E a gente não pode esquecer que se o nosso coração tem amor, dos nossos lábios sairão amor. Então é necessário, muito necessário, a gente verbalizar e que, pelo menos, em vez de falarmos mal, que falemos bem, verbalizar o amor, não é? A gente pode pedir perdão para aquela pessoa em oração, em preces e usar de palavras boas, não é? Jesus nos deu o dom, Deus nos deu o dom da vida e Jesus nos ensinou a conjugar verbos bonitos como amar, respeitar, perdoar. Então, a fala, quando ela é bonita, quando ela é ativa, ela tem um poder imenso, sim, para o perdão. Altino, fala para mim, por favor. A gente cansa de ouvir pessoas, né? Aliás, a gente que fala no espiritismo, a gente ouve as pessoas que trazem suas questões para a gente, às vezes desabafam. Eu me sinto particularmente muito feliz em poder ser ouvidos. E, aliás, além de ser ouvidos, a gente preserva os nomes, não vai falar os nomes nunca, mas usa todas as histórias para apresentar aos demais irmãos nas palestras, nas entrevistas, etc. Eu canso de ouvir pessoas falando assim, mas fulano o tempo todo pede perdão, não seria mais fácil parar de errar e tudo mais. Como funciona isso, meu irmão? O que você diria para essas pessoas que algumas vezes são intolerantes com o excesso de pedido de perdão? Porque algumas pessoas falam isso, né? Perdoar uma vez, mas se ficar pedindo perdão toda hora é sinal que não tem vontade de acertar e tudo mais. O que falar? Eu estou vendo que o nosso problema aqui não é só de perdão, não. Nosso problema também é de matemática, porque a gente ainda não aprendeu 70 vezes 7. Mas, olha, é o seguinte, toda vez que nós observamos uma pessoa que está sempre pedindo perdão, uma pessoa que está sempre cometendo os mesmos erros, toda vez que nós percebemos isso nos outros, isso é uma chamada de atenção para nós. Porque se aquele pedido de perdão do outro ainda nos incomoda, é porque ele está mexendo conosco. Talvez não tenhamos ainda dado conta dessa condição, mas o fato de um irmão nosso errar muitas vezes, mas ter a humildade de pedir perdão, não há por que não perdoá-lo. Não é? Não há por que não dar a ele mais uma chance. Essa coisa de nós ficarmos na retaguarda como juízes, como se tivéssemos ali um caderno de finanças, nós não temos capacidade moral nenhuma para isso. Se Deus, como eu li no slide, não é? Se Deus, que é todo bondade, e ele sim teria razão para
se chatear e para zangar conosco de tantos erros que nós cometemos. É por isso que nós estamos tendo tantas experiências, não é? Na carne. E é porque nós também erramos imensamente. Então, nós não podemos colocar um parâmetro na quantidade de perdão. Aquilo que o outro deve fazer é responsabilidade dele, ele vai mudar a tempo dele. Exigir que alguém mude é uma violação do direito, porque nem Deus exige que nós mudemos. Ele nos pede, ele nos mostra o caminho, ele nos dá a oportunidade. Dia há de chegar em que nós procuraremos, por nós mesmos, porque estaremos cansados de sofrer por não perdoar. Mas nós temos que ter muita paciência, porque nós ouvimos, às vezes, queixas. Ah, mas por que é que você não muda de uma vez? Pare com isso, dê uma mudança na sua vida, tome um outro caminho. Eu mesmo já ouvi isso num período que eu passei, a pessoa falando assim, mas como é que pode você estar fazendo isso? Você estuda, você conhece, e você lê, e não sei o quê. E A eu cobrança é realmente grande, né, eu me Altino? cobrei num primeiro momento, pensando assim, mas realmente, eu já li tanto, eu estudo tanto, eu pesquiso tanto, eu já deveria ter noção para mudar. Mas eu tenho que ter bastante humildade para saber que eu ainda sou muito barro e pouca luz. Eu ainda sou muito humano para não me dar o direito de errar. Então eu fiz um trabalho comigo. A gente aceitar os erros, as nossas falhas, é também uma forma de auto-perdão, porque Saulo se transforma em Paulo quando ele começa a se perdoar. Então, nós temos que ter muita paciência conosco e principalmente com as falhas alheias. Altino, com a gente, às vezes, a cobrança vem muito grande, né? A gente que fala de espiritismo, e é importante a gente colocar para todos os irmãos de casa, somos pessoas totalmente normais, né? Com as nossas dificuldades, falhas. Isso às vezes até choca um pouco, as pessoas esperam que a gente seja um ser diferente. Não. É muito provável que se encontrar a gente na rua, vai encontrar a gente, às vezes, discutindo com alguém, cometendo algum equívoco, né? É natural, isso é normal no nosso grau evolutivo ainda. Temos algumas questões aqui dos irmãos. Uma irmã nossa aqui, ela pergunta novamente se você pode falar sobre a dificuldade de perdoar, né? A nossa querida Nádia de Oliveira que fala isso. E você falou agora do auto-perdão, então vou pegar uma colocação aqui que é da querida Dami Duarte, que vem muito a calhar nesse momento. Ela fala sobre a tortura que é para alguém que ouve, né, que consegue descobrir, a gente sabe que tem alguns mecanismos que nos mostram isso, em alguns momentos a gente conhece atos nossos do passado, e alguém que lembra-se ou conta-se para alguém o que ela fez no passado e hoje ela é outra pessoa, ela já melhorou e ela descobre às vezes um ato terrível. E aí, como se auto-perdoar nesse momento, Altino? Olha, a gente tem que partir do meu ponto de vista e daquilo que eu sei, viu, gente? Isso não é nenhuma verdade absoluta, não. Estou falando da minha experiência. A gente tem que partir do princípio absoluto que Deus é misericórdia e que Deus não é um juiz vingativo. Ele é um juiz justo. Então, as nossas experiências do passado, sejam quais forem elas só nos servem para experiência, não para nos causar sofrimento. Elas são degraus que vão nos levar ao mais alto. Nós temos que ter a consciência e a confiança de que se nós estamos aqui hoje, são por dois motivos. É porque eu já estou melhor do que ontem. Esse é o primeiro. E o segundo é porque Deus me deu uma outra oportunidade de recomeçar. Então, assim, não vamos focar nos erros do passado. O nosso passado, como diz o nome, ele está atrás.
não é? A gente olha para trás e vê o quanto nós já caminhamos. E as lições do passado, sejam elas boas ou ruins, elas só servem como referência, porque a vida, ela é agora, é o que estamos fazendo agora. Quando algum amigo nos lembra, e eu digo amigo mesmo, porque essas pessoas não são inimigas, mas quando elas nos lembram daquilo que nós fomos ou dos erros que nós já cometemos, é para quê? É como se fosse uma placa a indicar no caminho, falando assim: olha, diminua a velocidade porque tem uma curva perigosa aqui. Então, na verdade, em vez de recebermos esses avisos como chacotas, como pessoas, como se diz no popular, que elas estão pisando no nosso calo, lembrando das nossas mazelas, vamos lembrar que o que elas estão fazendo, na verdade, é nos dando um alerta no nosso trajeto, para que a gente aprenda com aquilo que nós já cometemos no passado. E não há problema nenhum, não há erro nenhum em lembrar dos nossos erros, das nossas quedas, não é? O que nós não podemos é ficar preso ao passado. O que passou, passou, e o passado só nos serve como experiência, nada mais. Passado não é nenhuma sentença, não é? O importante é o que nós fazemos aqui e agora. Querido Altino, deixa eu dar de novo aqui boa noite aos queridos irmãos que continuam chegando, nossa Jane Matos, Ana do Nazaré, nossos queridos irmãos aqui da TV Nova Luz também, querido Ari Ferreira, sua esposa Regina, nosso Ari de Oliveira, desculpa, sua esposa Regina, todos os irmãos aqui sejam muito bem-vindos, tá? Sintam-se abraçados, Diana Pinto, Helena Padilha, e eu queria trazer umas considerações aqui que vem da nossa irmã Diana Pinto e da Mara Constantini em relação a dois pontos que eu queria saber se você poderia tocar. Um é o seguinte: se Deus nos perdoa, a nossa irmã pergunta, por que então nós temos que muitas das vezes repetir as nossas provas? Essa é da nossa irmã Diana Pinto. E queria também que você falasse um pouquinho sobre a questão do perdão visto sob os olhos da Igreja Católica, que basta ir lá, confessar, fazer praticar aquela ritualística ali, né? E a gente está perdoado. Se você poderia, por favor, tocar nesses dois pontos. Ok. Por favor, Américo, a primeira questão, qual que foi? É que eu A não... primeira da nossa querida irmã Diana Uhum, é em relação a se Deus nos perdoa, ela pergunta, uhum. por que temos então que repetir as provas? A equipe técnica maravilhosa, nosso querido Cassiano, está até colocando aí na tela para nos relembrar. Obrigado, Cassiano. Ok. Ah, é o seguinte, nós temos que passar por várias experiências, não é? E essa experiência do perdão, ela é cíclica. Não é que eu perdoei uma vez e eu não vou perdoar nunca mais. É um constante. Não existe que eu perdoei e já não se perdoa mais. É um trabalho sempre constante. Sabe, a gente vai perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Então nós temos que ter paciência para perdoar e para sermos perdoados. É um trabalho constante. Não há mal nenhum em ter que perdoar, em ter que insistir no perdão, em ter que trabalhar no perdão. Porque o perdão, ele é construção, é diário, é vivo. Não é algo que você fez e ficou isolado. É constante, é igual respirar. Se você tiver falta de ar, a questão do perdão, se você tem falta de ar e você precisa de o oxigênio para você voltar a respirar, isso não quer dizer que durante o resto da sua vida você não precisa continuar a respirar, não é? É uma constante. E assim é o perdão, nesse aspecto, se foi isso que eu entendi da pergunta dela, da colocação dela. Nós precisamos ter consciência de que perdoar é algo constante, é 70 vezes 7 cada ofensa. Então,
Eu penso que é mais ou menos isso. E a segunda parte, qual foi, por favor, Américo? Segunda questão, a nossa irmã, já outra irmã, tá? Ela trouxe para a Uhum, gente aquela questão do perdão visto sobre a ótica da Igreja Católica, em que uhum, nós vamos lá, nos confessamos, etc. Ela pede se você pode falar um pouquinho sobre isso. uhum. Olha, antes de mais nada, todo o nosso respeito aos nossos irmãos católicos que professam a fé católica, não é? Mas nesse aspecto, nós temos que estar preparados e saber que nós temos que respeitar e perdoar infinitamente, seja dessa ou daquela denominação religiosa. E eu não me sentiria confortável em fazer nenhuma consideração a, a nenhuma escola religiosa diferente da nossa aqui espírita, por irmãos de outra fé, porque não seria político da minha parte. Não que eu não tenha essas considerações, mas em se tratando das nossas considerações, da fé que eu professo, que é a fé espírita, a, a questão do perdão é um trabalho que ele é constante. E nós temos que ter muita polidez e muita sensatez antes de analisarmos essa ou aquela posição de qualquer escola teológica ou religiosa, porque o perdão ele é aquilo que eu faço comigo e Deus e não com os outros. Então é muito bom a gente tratar o perdão como algo íntimo, sabe, como uma atitude, porque o ato de perdoar, ele cria um sentimento bom em nós, independente do que os outros pensem, do que os outros falem, se nós seremos perdoados, isso não é o mais importante. O mais importante é a gente perdoar. E aproveitando até que eu achei muito bacana da sua parte, então agradeço muito. A gente tem medo de fazer essas perguntas aqui na TV Nova Luz, e às vezes o nosso convidado criticar ou condenar, então muito obrigado pela forma tão bacana que você levou. E eu queria até, em respeito também à nossa irmã e a pergunta dela, falar para ela que, ainda que não seja, como o nosso irmão falou, exatamente da forma com a qual nós entendemos o perdão, eu penso que seja também uma forma válida para as pessoas que professam aquela crença. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, para a pessoa ela chegar até lá ao confessionário e dizer: olha, eu fiz um erro, eu preciso de perdão, isso significa várias coisas ali. Primeiro, que ela entendeu que errou. Isso aí já é um grande passo para ser perdoado, é um grande passo para conseguir perdoar. Ela chegar lá e dizer: eu não estou conseguindo perdoar, eu estou com rancor no meu coração, é um grande passo também. Então, tudo Claro. isso que a gente faz, de certo modo, ainda que não seja exatamente da forma com a qual nós professamos dentro da nossa doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, ajuda muito. Se a pessoa está naquele ponto em que acredita naquilo ali e entende que para ela ser perdoada ou para ela perdoar, ela precisa passar por aquilo ali, só o fato dela se entregar àquele ritual já significa que ela está fazendo a parte dela, da forma com que ela entende correta, né? Mas ela está fazendo a parte dela. Então, esse ato, eu penso que esse ato de nós nos entregarmos a fazer algo, a fazer a nossa parte, já significa que a gente está dando um grande passo na nossa vida, não é verdade, Altino? É verdade. E a gente tem que, pegando essa continuação, o perdão não é uma possibilidade apenas religiosa. Nós temos que diferenciar isso. Para nós religiosos, sim, mas há muitos ateus, muitas pessoas agnósticas, que não são ligadas a nenhum movimento religioso ou escola teológica, que perdoam profundamente. Sabe? São pessoas que perdoam porque o perdão é lei da vida. Então, a diferença é que quando se tem uma religião, o perdão faz parte dela e do seu proceder. Então, não tem como
se ter uma religião e não querer perdoar, não é? No caso de Saulo de Tarso, o perdão é parte essencial da posição teológica dele. Por isso que existe o Yom Kippur, o dia do perdão. E ele só obtém o perdão de Deus se ele perdoar o seu irmão. Então é por isso que fala, faça as pazes com o seu irmão. Primeiro, vá lá e converse com ele. Acertem as suas contas. E depois você volte. Então é muito necessário isso, não é? E de um outro ponto de vista, já mais técnico, a questão do perdão, ele é um processo intencional e voluntário. Então, existe esse mecanismo todo. O perdão não é uma questão religiosa ou teológica. O perdão é um posicionamento de vida. Querido Altino, fala para mim, por favor, a gente já está no finalzinho, tá? Temos pouquíssimos minutos, mas fala para mim o seguinte: a gente entendeu aqui hoje a importância de perdoar para ser feliz, a importância de pedir o perdão para reconhecer o nosso erro e tentar reparar a nossa falta. Tudo isso a gente está falando de nós. Mas e o que fazer se eu, por exemplo, entendo que tenho que pedir o perdão, vou lá, peço perdão à pessoa e a pessoa não me perdoa? Olha, a questão do... é uma questão assim, é um pouco delicada, né? Porque às vezes as pessoas, elas sentem vergonha de pedir perdão e outras pessoas sentem vergonha de perdoar. Acha que está mexendo ali com a moral, com os valores, e de fato está. Só que no sentido positivo, sem desmerecer. Porque nós temos ainda aquela ideia de poderio, que só passando por cima do meu cadáver, que eu não perdoo, que por 7 gerações você será... Depois que a gente conhece Jesus, isso tudo cai por terra, não é? Então, quando aquela pessoa que nós queremos pedir perdão e que ela não nos perdoa, nós não podemos forçar nada e a ninguém, porque a natureza é muito cautelosa para conosco. O que nós devemos fazer é viver de tal maneira que a pessoa perceba que nós mudamos. Esse é o primeiro passo. Mas nós não podemos exigir o perdão do outro. Nós temos que fazer aquilo que é o melhor dentro das nossas emoções e das nossas atitudes. O que o outro faz é responsabilidade dele. Dia há de chegar que ele terá de pedir perdão e que ele terá de ser perdoado. Então, o perdão é uma escola mútua, onde todos nós estamos aprendendo a pedir perdão e a perdoar. É uma moeda que tem 2 lados, e o valor dessa moeda, ele não pode ser dividido. Quanto mais a gente aprende a perdoar, mais perdoado nós somos. Porque nós passamos a perceber as dificuldades que o outro tem. Muitas vezes as pessoas não nos perdoam por timidez, por vergonha, e não que não tenham um bom coração. E lembrando sempre o exemplo de Jesus, não é? Quando aquela mulher equivocada ia ser apedrejada, ele perguntou: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Então, quem é que pode exigir o perdão do outro, sem ter perdoado? Se a gente sabe que o perdão é bom, cabe a nós perdoarmos. O que o outro faz com as atitudes dele é um processo de consciência entre ele e a vida. E sem esquecer que o perdão é um processo de 2 partes, eu e Deus. A terceira parte, ela é convidada, mas o perdão é algo entre eu e Deus. Porque às vezes eu não tenho condições de perdoar. E eu tenho que pedir a Deus que me ajude nesse processo. E, dado que eu consiga essa capacidade, esse
poder de perdoar, pode ser que a outra parte não queira me perdoar, mas aí já não é mais um problema meu, é um problema daquela pessoa. E cabe a mim viver de maneira tal que eu inspire, através do meu exemplo de perdão, para que essa pessoa possa me perdoar e que ela possa também ser perdoada pelos erros que venha cometer. Porque quem nunca errou, que atire a primeira pedra, não é? Com certeza, querido Altino. Fala para mim, por favor, se você pode. Agora é uma pegadinha, viu? Bem no finalzinho do programa, isso com você, mas nós tivemos alguns pedidos aqui de prece no nosso chat. Nós temos os nossos irmãos. Eu queria até falar para vocês aí de casa que a TV Nova Luz ela é uma verdadeira casa espírita virtual. Nós não fazemos apenas conteúdo espírita, nós acolhemos também, fazemos prece pelas pessoas que aí estão pedindo. Temos os nossos irmãozinhos aí, os anjos de azul, que a gente chama, que ficam recebendo esses pedidos de prece e anotam para a gente colocar na nossa sessão de radiação do nosso centro. Então, tudo isso é feito nessa grande casa espírita virtual, essa grande família Nova Luz. E eu queria pedir a você, querido Altino, a gente tem pouquinho tempo, mas ainda dá aí para uns 3, 4 minutinhos aí, se você poderia fazer uma prece final, para que nós pudéssemos harmonizar todos esses irmãos que aqui estão conosco, todos esses lares desses irmãos que participaram do nosso despertar hoje. Seria possível? Com grande prazer. E é sempre bom a gente encerrar um estudo com uma reflexão, com uma prece. E tem uma passagem da Revista Espírita de Lamennais que ele diz assim, na revista de agosto de 1862: como se pode achar em si a força para perdoar? E a resposta é assim: a sublimidade do perdão é a morte do Cristo no Gólgota. A sublimidade do perdão é a morte do Cristo no Gólgota. E nós te pedimos então, Senhor Jesus, que o Senhor nos fortaleça os sentimentos, as atitudes. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos mostre o caminho bom do perdão, que nós lembremos que o seu último pedido ao Pai na cruz, enquanto aqui na terra, foi para que ele nos perdoasse. E que essa grande lição, Senhor Jesus, nos acompanhe por todos os momentos, em todas as nossas atitudes, pequenas ou maiores. Que nós possamos, Senhor Jesus, através do perdão, ter as suas mãos em nossas mãos. Que nós possamos, Senhor Jesus, através do perdão, ter as suas palavras nas nossas palavras. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter o seu perdão através dos nossos braços que abraçam. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter o perdão através dos olhos que veem com o teu olhar, que são olhares de perdão. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter ouvidos que perdoam, como seus ouvidos que ouvem as nossas preces, as nossas súplicas, os nossos erros e nos perdoam. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, para que o tombo, para que a queda do erro não nos impossibilite de reerguer, de nos colocarmos de pé e de caminharmos sustentados pelo perdão. Quando nós, Senhor Jesus, já não tivermos mais nada a quem recorrer, a quem pedir ajuda, a quem pedir socorro, que nós possamos, Senhor Jesus, te pedir pelo menos perdão, porque o seu perdão, Senhor, nos fortalece, o seu perdão nos encoraja a perdoar, o seu perdão nos encoraja a amar, e amando, Senhor Jesus, aprenderemos a perdoar, porque não há amor sem perdão, nem perdão sem amor. E é por isso, Senhor Jesus, que nós te pedimos, perdoe os nossos erros, mas ensina-nos também, Jesus, a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos magoam, para que nós possamos, Senhor Jesus, todos livres, mas de corações unidos, caminhar junto à terra prometida,
da paz de consciência e da fraternidade entre os irmãos. Por todas as suas lições de amor, Jesus, e de perdão, nós te agradecemos. Por esse encontro desta noite, por essa família linda que é a TV Nova Luz, nós te agradecemos. Por todos os dias que vivemos e que ainda iremos viver, nós te agradecemos, porque a nossa vida, Jesus, está em suas mãos e nelas podemos repousar. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, querido Altino, pelas suas palavras, pela sua prece. Foi uma felicidade muito grande te ter aqui, tá bom? A alegria foi minha, sempre bom estar com vocês. É um prazer. Muito obrigado. A você, querido irmão, querida irmã que nos acompanha aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, minha gratidão pela participação de cada um de vocês. Eu queria encerrar com uma reflexão, que é algo que eu sempre ouço das pessoas. Todas as vezes que eu vou conversar sobre o perdão com alguém, as pessoas argumentam de várias formas, e aqui eu mais vejo, o argumento que eu mais vejo se repetir é sempre assim: mas o fulano não merece o meu perdão. Vocês já ouviram isso aí alguma vez? Será que você aí de casa ouviu? E eu queria trazer para vocês o seguinte: todas as vezes que eu ouço isso, eu sempre respondo para a pessoa: olha, você está equivocado. Porque se você vai perdoar alguém, você não precisa perguntar se aquela pessoa merece ou não o seu perdão. Você tem que perguntar se você merece ou não perdoar aquela pessoa, porque quem perdoa se liberta daquela mágoa e vive feliz. Às vezes a pessoa que está sendo perdoada, independente dela merecer ou não, muitas das vezes ela nem sabe se você perdoou ou não, que algumas vezes a gente não verbaliza, perdoa só de coração, mas o fato é que, independente de a pessoa merecer ou não o meu perdão, eu mereço perdoar e me livrar daquela mágoa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até segunda que vem, em mais um Despertar Espírita. Até lá.